A 1.200 metros de altitude, diretamente de Sopra Bolzano, eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. E nós dois estamos aqui para começar mais um podcast Faça-se a Música. Miguel, aqui o Alto Adige, o assunto se repete, mas nós começamos daqui a pouco mais um lockdown. Um termo já conhecido no mundo inteiro como, enfim, é hora, fecha tudo, todo mundo fica em casa, ao Deus dará. Bom, começamos, a gente está fazendo podcast... Ao Estado dará, né, Guto? Porque essa é a desculpa do lockdown. Muito bem, bem lembrado, ao Estado dará, não é o que o Deus dará, porque Deus dá todo dia, independente de lockdown, sem lockdown. Mas o Estado agora inventou essa moda. A gente só vai dar o subsídio se tiver o lockdown. Enfim, nós estamos aqui, porém, para falar de música. E hoje, na verdade, nós estamos gravando de maneira excepcional o lockdown em pleno domingo. Só para avisar o pessoal, né? Porque como o lockdown foi anunciado para começar amanhã, a gente, para tentar evitar aquela coisa de gravar à distância, que nunca tem a mesma dinâmica, como vocês veem, acabei de interromper o Guto, coisa que eu não posso fazer à distância, a gente resolveu gravar hoje, né? Dá para interromper a distância, mas tem um delay, tem muitos problemas técnicos, né? Então, a gente, quando pode gravar ao vivo, é mais fácil encher o saco do outro de maneira mais direta e objetiva. E, bom, acontece que hoje é domingo, amanhã começa o lockdown aqui, o terceiro, quarto, sei lá, eu nem faço conto mais, aqui na nossa região. E a gente resolveu falar de música. O que a gente vai falar? Nosso tema, eu estava pensando, o que vai falar? E nos veio em mente o fato que o Miguel está se formando agora no famigerado Conservatório de Milano. Miguel, que já tem 247 diplomas, entre eles de velejador do lago, da lagoa, do Lago Aíba, em Porto Alegre, entre outros. Agora ele soma-se a esses outros diplomas o diploma de compositor laureato no Conservatório de Milano. E aí a gente falou, mas conservatório? Num tempo que... É conservar o quê? Né? De onde vem esse termo? Essa pergunta que parece um pouco capciosa, enfim. Mas na verdade é uma coisa interessante de se meditar. Não só pelo agora porque está em voga falar de conservadorismo, não conservadorismo na política, etc. Mas não, é uma coisa que obviamente vem de muito antes desse dualismo político-social que talvez nós vivamos hoje de maneira um pouco até doentia, mas o termo conservatório para a música se aplica muito bem e, na verdade, acredito que seja um dos lugares mais conhecidos em que esse termo se aplica ainda sem tantas assim, objeções, né, vamos dizer assim. Miguel, de onde vem o termo conservatório? Conservatório vem mais ou menos ali pelo século XVI, se eu não me engano. Na Itália, eram institutos feitos para mandar adiante, né, a capacidade dos músicos de tocar. Os músicos eram uma espécie de funcionários de corte, né, mais ou menos como eram o pessoal que cuidava dos cavalos, inclusive o Haydn morava junto com o pessoal que cuidava dos cavalos. Só que é um trabalho que requer, assim como cuidar de cavalos também, um conhecimento técnico bem grande. E os conservatórios eram feitos para mandar adiante esse conhecimento, e as principais pessoas que eram estudantes dos conservatórios eram jovens em situação difícil, né? A maior parte deles eram órfãos. Então, eram uma espécie de instituições de caridade que tinham como função não só cuidar das crianças, mas também ensinar um trabalho para elas. Sim, seria mais ou menos hoje como o Miguel disse, eram orfanatos, eram hospitais, eram lugares de ajuda social, né, que abrangiam diversas atividades. Miguel, quer falar alguma coisa?
O termo hospital, na época, se usava, na Itália, né? Se usava uma palavra antiga que diz hospedaria, né? Hospedaria de gente pobre, hospedaria no caso, de crianças pobres. Exato. Fazendo um parênteses, justamente os hospitais, o que a gente conhece, nascem justamente daí. As igrejas criavam esses ambientes para hospedar os mais necessitados, grande parte deles doentes, né, também, ou que eram pessoas que, porque passavam fome, acabavam desenvolvendo certas doenças, enfim, e daí se desenvolve, esses lugares se desenvolvem, porque também cuidavam dessas pessoas doentes, e aí dá origem ao nome hospital. Parênteses fechado, mas antes o Miguel... O parênteses quem queria fazer sou eu, né, que hoje não precisa se preocupar com isso, porque agora mata a criança no ventre da mãe mesmo, né? Sim, hoje a gente tá... Exato, hoje em dia já... dependendo da doença, é digno de morrer, dependendo da situação, é até hoje em dia, inventa até desculpa falar que pode morrer, né? Não, é um favor morrer, talvez. Mas, enfim, para você ver como o termo conservatório é realmente abrangente, a gente estava querendo explicar a origem do termo conservatório, que vem desses lugares, desses ambientes de ajuda social, por assim dizer, onde se queria o que hoje seria ensinar uma profissão técnica, não é verdade, Miguel? Isso. E os conservatórios tinham a função de conservar a arte da música, né? Isso é, assim, sendo bem claro, essa a origem do nome, conservar a arte da música. E o principal lugar onde eles se desenvolveram era Nápoles. Ali existiam 4 conservatórios de nível altíssimo. Compositores de toda a Europa vinham... É uma coisa interessante, né? Os conservatórios de Nápoles se tornaram tão bons, estou falando aqui do século XVII, que vinham compositores do resto da Europa para estudar ali. Não só órfãos, né? Mas tinha gente que vinha de propósito para estudar ali, porque os professores eram de muita qualidade. Nápoles, naquela época, se hoje está ruim, naquela época era uma potência cultural. Era colônia austríaca, depois passou a ser colônia espanhola e demorou até ter uma própria autonomia, mas principalmente sob a coroa austríaca se desenvolveu essa qualidade dos conservatórios. E tem também conservatórios importantes em Veneza, dos quais nós conhecemos muito bem um dos professores desse conservatório, que era um padre, Antonio Vivaldi. Sim, de quem falamos no último episódio, né? Mas, seguindo a origem do nosso tema hoje, ou seguindo o nosso tema, vamos tentar nos concentrar no conservatório, que justamente conservava aquela arte, aquela técnica que era passada também a essas crianças, a esses jovens, para que eles pudessem exercer a música numa sociedade que, assim como a nossa, ainda hoje, de maneira um pouco diferente, dá grande valor à música. É importante se a gente para pensar, ainda hoje, por mais que obviamente a qualidade da música seja outra, etc e tal, mas a música está presente em tantos momentos da nossa vida, né? E foi renegada, às vezes, a um mero fundo musical, mas não obstante, ali ainda está presente. Agora, o conservatório hoje, o Miguel vai falar um pouco daqui a pouco sobre a experiência dele no Conservatório de Milão e talvez algumas particularidades dessa instituição. Eu, da minha parte aqui, posso dizer uma coisa interessante, ou pelo menos que é curiosa. Quando eu cheguei em Munique, no longínquo ano de 2008, cheguei no final de 2008 em Munique para trabalhar, para tocar com Edson Cordeiro, e ali eu falei, olha, quer saber, eu queria estudar composição, eu queria conhecer mais de música clássica, isso, aquilo, outro, vou procurar informações para ver como que eu faço para estudar, para ficar aqui. Acabou que eu fui atrás de algumas informações e coincidiu que encontrei o falecido Paulo Cardoso, que foi então meu professor de contrabaixo, eu tocava contrabaixo, e por acaso conheci o professor de contrabaixo
do departamento de jazz da então Escola Superior de Música de Munique, Hochschule für Musik und Theater em Munique, que tinha acabado de se transformar em Hochschule, que quer dizer justamente Escola Superior. Mas até então, até o ano de 2006 ou 2007, se chamava Richard Strauss Conservatorium, ou seja, o Conservatório Richard Strauss, que se adequava muito mais a essa ideia de passar amplamente as técnicas musicais aos seus alunos, e se começava a se adequar já no final da primeira década de 2000, mas o trâmite burocrático vinha do início do milênio de 2000, quando os conservatórios começaram a ser submissos ao Tratado de Bolonha, onde todos os órgãos superiores de ensino mais ou menos teriam teriam os mesmos parâmetros de nota, de avaliação, mas também de função dentro da sociedade. E, obviamente, aí se mistura um pouco mais ao universo acadêmico que a gente conhece, talvez em outras disciplinas, onde tem o mestre, o doutor e as teses, etc, etc, etc. E aí, acredito que é um ambiente um pouco, não sempre tão musical, né, Miguel? Não sei se acho que você pode agora falar mais sobre isso. O conservatório sempre manteve essa questão meio híbrida, porque ensina uma atividade muito prática, que é aquela da música, e ao mesmo tempo se requer uma altíssima formação do professor. E, portanto, é sempre uma forçação de barra as disciplinas que entram na universidade, né? Hoje, cara, não quero fazer exemplos aqui de cursos ridículos que estão na universidade, mas qualquer coisa pode virar curso universitário. E dentro dessas qualquer coisa, talvez um pouco menos, mas se nós quisermos ter a rigor o que entra na universidade, o conservatório está fora da universidade, né? A universidade é só direito, medicina, filosofia e teologia, acabou. Mas a engenharia não está na universidade. A gente que colocou. E colocamos a música também na universidade. Dentro dessa questão, na Itália, onde os conservatórios historicamente são muito importantes, continuaram a se chamar conservatório, mas estão submetidos ao Tratado de Bolonha. No Brasil, o problema não se pôs, porque não tem nenhuma tradição de conservatório importante, e é a universidade mesmo, é a faculdade de música. Aquilo que na Itália é o conservatório, no Brasil é a faculdade de música. Tu entras depois de ter feito um vestibular e uma prova específica. Justamente, né? É um híbrido, como é um curso que requer tanta formação específica, não adianta o vestibular. Tem que fazer uma prova, com perdão da redundância, específica para música. E eu cheguei a conhecer a Itália na época em que não precisava ter terminado o ensino médio para entrar no conservatório ou na faculdade de música, como se prefere. E eu tive uma excelente impressão disso. A pessoa entrava com qualquer idade, tinha também uma prova específica? Tinha também uma prova específica, mas era muito mais simples, porque a duração do curso era de 10 anos para o piano, né? Para estudar piano. Mas eu queria estudar composição. Não, meu amigo, tu só vai estudar composição depois de ter feito pelo menos 8 anos de qualquer instrumento. E aqui eu tive um benefício também porque aqui em Bolzano, onde a capital da região onde a gente vive, ainda existe o Conservatório Monteverdi, que está passando por um processo de junção. Eles estão querendo unir a Universidade de Bolzano. E quando eu cheguei em Bolzano, em 2015, umas coisas que me atraíram é porque existia a possibilidade de fazer um curso ali chamado pré-acadêmico de órgão. Então, justamente, era aberto a pessoas de qualquer idade, e você podia fazer por até 3 anos esse curso para, eventualmente, entrar no conservatório como estudante fixo, né? Vamos dizer assim. O que acontece? Isso está diminuindo
porque está entrando no universo acadêmico, ou seja, existe uma série de pré-requisitos para que você já possa fazer parte da universidade. O interessante, porém, é que se você vai lá na Unicamp, onde eu estudei no Brasil, existem os cursos de... Agora me escapa o termo, que são cursos de extensão. Eu fui professor do curso de extensão da URGS. Pois é, tá vendo? E o curso de extensão, o que é se não... Como ver que a universidade, às vezes, o nível que se sonha para entrar na universidade, que depois não é tão assim elevado, enfim. Depende do curso, etc, etc, etc. Que depende do curso e de quanta gente procura o curso. Mas às vezes tem pouca gente que procura um curso. Às vezes, mas o curso por si só seria elevado tecnicamente, ele se rebaixa porque as pessoas que entram não têm preparação mínima para afrontar certas disciplinas. Né? Então, quer dizer... Então a gente vive numa corda bamba. O que acontece? Os cursos de extensão, no final das contas, é novamente a universidade se adequando à realidade que não adianta nada você fazer um oásis de estudo. Esta é a universidade X que... mas se a sociedade não está, de maneira geral, se adequando ao ensino mínimo tradicional de certas matérias... Quer dizer, matemática, né, Miguel? Não dá pra você falar, vou aprender mais ou menos. Tem que aprender um mínimo ali, que, meu caro, se você não aprender, não dá pra progredir. Ou você sabe fazer conta, ou não sabe fazer conta. Não tem como, né? Então, quer dizer, o conservatório, pela maneira que ele nasce de preparar tecnicamente, isso já falamos de 4 séculos atrás, né? Ele tinha um conceito muito mais adequado à realidade humana do que a universidade, que faz um caminho, pelo menos fez um caminho, no início do século XX, principalmente, de querer criar um oásis, só que acabou criando um oásis de disciplinas e de teses e de ideólogos, principalmente na parte das humanas, das quais a gente pode colocar pelo menos uma parte da música, de ideias e teses que são completamente alheias à realidade, ao dia a dia. E aí você forma um universo, a universidade começa a se tornar muito mais um universo à parte do que uma união de pessoas e de saberes, por assim dizer, né? Mas eu queria citar isso, que a gente às vezes faz um passo avante na burocracia e no conceito universitário para depois dar um passo atrás, criando, por exemplo, esses, como a gente falou, curso de extensão. Vamos aproximar a sociedade da universidade. Meu caro, mas quem quis separar foi você que achou que já sabia demais para ficar dentro da universidade separado do resto do mundo. Agora, vamos voltar para a música, porque vamos pelo menos ligar mais uma vez a questão ampla da universidade com a questão musical do conservatório, que é de onde a gente partiu. Miguel, o que você está escrevendo agora para se formar no Conservatório de Milão? Meu Deus. Eu vou chegar lá, mas só para terminar o ponto. Conservatório... Faculdade de Música do Brasil hoje dura 4 anos. A pessoa tem que conhecer muito de música para entrar lá. E para isso existem os cursos de extensão que servem para preparar a pessoa para a prova específica do curso de música, né? Eu acho muito melhor o sistema antigo italiano. Não falo do sistema atual porque é igual ao brasileiro e não tem sentido. Vamos falar do sistema tradicional. O curso dura 10 anos e não 4. A pessoa tem um nível mais baixo para entrar, então ela é mais acessível também para entrar. E ela precisa ter diploma de ensino médio? Não. Ela só precisa superar a prova específica. Então, se ela tiver 7 anos, com 17 anos, ela vai ter um diploma do conservatório e vai poder trabalhar como músico. Eu acho ótimo. O que importa é se ela é um bom músico, não se ela tem diploma de ensino médio, por exemplo. E isso acabou. No Brasil, quer estudar música... o próprio Ennio Morricone, né, sugeria que as pessoas que querem ser compositoras não entrem no conservatório. No caso do Brasil, não entrem em faculdade de música, mas estudem fuga e compunham muito. E procurem um bom professor, né? E agora eu estou no Conservatório de Milão, terminando o mestrado em composição. É uma história muito interessante, porque eu nunca quis entrar no conservatório.
E mais ou menos eu intuí o que o Morricone disse, porque eu escutei o que se compunha nos conservatórios e disse, não, mas isso eu não quero estudar. E isso estava por conta própria, né? Foi bem autodidata. E no meio tempo eu fui adiante com os estudos de piano. E enquanto eu estudava piano, eu contemporaneamente, como autodidata, estudava os pilares da composição, contraponto, harmonia, etc. Chegando em Milão, onde eu fiz o mestrado de piano também, porque eu tenho mestrado de piano pelo conservatório, no primeiro ano do curso, eu quis fazer um curso de orquestração com um professor que, antes de me formar, perguntou, Miguel, mas nunca pensaste em fazer composição? Eu respondi, na verdade sempre foi meu sonho. E ele disse, porque se nota que tu tem talento para isso. E eu disse, professor, agradeço muito, mas agora eu tinha acabado de começar o meu curso de piano, eu vou levar ele até o fim. E chegando no fim do curso, eu voltei para esse professor, chegando no fim do curso de piano, eu voltei para esse professor e disse, bom, agora eu terminei o meu mestrado de piano, eu gostaria de estudar com o senhor, porque eu escutei muito a respeito dele, um dia a gente ainda vai entrevistá-lo. É um professor à parte do conservatório. Aquilo que eu tinha dito de as músicas do conservatório, eu não gostava do que se escrevia no conservatório. Isso é verdade e ainda é verdade, mas é um professor tão à margem disso aí, que e justamente por isso que notou um talento que eu tinha para escrever, e que eu aceitei estudar, né? E entrei diretamente no mestrado, coisa que o diretor do departamento de composição me disse que era impossível. No momento em que eu disse que eu gostaria de me inscrever, ele me chamou à parte e me disse, Miguel, aqui é um conselho de amigo, não te inscreve para entrar no mestrado direto, ninguém passa, ninguém vai deixar tu estudar ali, eu conheço os meus colegas. Aí me submeteram a exames específicos que eram fora do padrão normal para quem já tinha a graduação em composição, né? Me fizeram ficar lá fechado em 36 horas no conservatório para escrever uma fuga sobre um tema que deram, outras 36 horas para orquestrar uma peça para piano, fechado no conservatório, né? São exames de clausura que chamam. E 24 horas antes da entrevista de admissão, me mandaram uma peça para eu analisar. A peça era um quarteto de cordas com clarinete, impossível de tocar no piano, de tantos efeitos e coisas de vanguarda, técnicas evoluídas, como se diz. Enfim, fiz todas essas coisas à parte. No fim me admitiram e acabei entrando ali, né? Já estou terminando antes do tempo previsto, porque não suporto aquele ambiente. Eu ainda vou falar mais sobre isso depois de terminar, porque ainda tem as coisas muito, muito em mente. Mas agora, pro segundo exame de composição, segundo e último, depois ainda tenho uma tese para apresentar, enfim. O último exame que eu tenho para fazer antes da tese, estou compondo uma peça para orquestra sinfônica. E sim, resumindo bastante, eu não tenho nenhuma vontade de escutá-la, porque eu percebi que tem tanta ideologia naquele ambiente que para conseguir obter o diploma tem que escrever na linguagem deles, né? Enfim, eu nunca quis ter esse diploma, mas acabei entrando e agora, como eu disse no início, né? Já que eu entrei, vamos até o fim. Mas já aqui fica o meu desabafo, se algum dia essa composição for escutada por vocês, lembrem-se dessas palavras. Eu não estou fazendo isso para que a banca escute, não para que a minha família ou a minha avó escute. Pelo amor de Deus. Eu ainda vou falar isso com a cabeça um pouco mais fria, ainda estou com a cabeça quente. Cabeça quente porque hoje estamos no prelúdio do lockdown. O lockdown enche a cabeça enche a cabeça. Mas não, Miguel está fazendo nada mais do que grandes compositores fazem, renegando uma parte de sua obra publicamente.
Grandes compositores, lembrando que no Conservatório de Milão se formaram Francisco Mignoni e Carlos Gomes, né? Pois é. Quem sabe será um busto de Miguel Teixeira no Teatro Municipal de Porto Alegre, como tem lá em Campinas. Ou melhor, Carlos Gomes está no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Na frente tem o Carlos Gomes aí. Eu encontrei no Museu do Teatro da Scala de Milão um busto do Carlos Gomes. Sim, exato. O busto está ali em Milão. Na verdade, de Carlos Gomes, tem uma estátua na frente do Teatro Municipal. A estátua de Carlos Gomes, o corpo inteiro. Depende do sucesso da sua obra renegada, Miguel. Aí vai ver se vai ser o busto ou o corpo. Aliás, Carlos Gomes é respeitadíssimo no Conservatório de Milão. As pessoas de regência de composição que se prezem, né? Não os bobagem que não conhecem nada, que só sabem de vanguarda. Compositores de regência, principalmente, conhecem muito e respeitam Carlos Gomes. Miguel, acabou de me vir a ideia seguinte. A gente, esse programa, esse podcast desabafo. Desabafo. Mas eu acompanhei boa parte desses 2 anos aí do Miguel e realmente tem muito sentido o que ele está dizendo, porque o que acontece, e a gente, talvez é por isso que fica tão latente esse desejo de expressar algumas sensações, como músico, a gente, nesse momento do lockdown, enfim, que é uma crise no meio artístico enorme, que já tem um ano em que o início da crise quer dizer, teatro fechado, as pessoas não podem ir a concertos, quer dizer, o mercado da música, por assim dizer, ou a função da música no mundo real, no mundo físico, na vida real das pessoas, eu não estou dizendo aqui do que as pessoas escutam pelo YouTube, dos concertos de YouTube, o Caramba 4, concertos ao vivo de YouTube, que você já tem que ter uma capacidade física enorme, assim, tem que poder fazer um concerto bom em streaming, é caríssimo, quer dizer, obviamente só as grandes orquestras ou artistas já de relevo podem talvez, ou gravadores, etc., podem financiar com um mínimo de qualidade musical para concertos em streaming, ao vivo, etc. Mas a música está relegada a certos circuitos nesse momento em que o artista, obviamente tem sofrido as consequências, tem que se reinventar. Mas um lado positivo, se é possível dizer, é que a música mostra a essência da necessidade que o ser humano tem da música na sua essência. E, num momento de crise, não dá para eu dizer assim, eu quero fazer uma música experimental com 160 músicos, onde cada um está tocando não sei que nota, porque eu estou experimentando, eu creio que o conceito X ou Y da minha ideia na minha cabeça é esse, então eu vou experimentar um som. Pô, você já tem já está uma crise em tantos setores da sociedade, obviamente que vai ser difícil que algum ambiente saudável vai dizer para compositor fulano ou ciclano, sim senhor, venha por aqui que nós temos aqui um budget de $1 milhão ou de mais para testar a sua peça em que você precisa de não sei quantos, né? Isso vai acontecer cada vez menos, não é? Então a música mostra um pouco o caráter, quer dizer, uma simples melodia tocada, por exemplo, por um só instrumento pode trazer uma sensação muito mais próxima daquela necessária a um ser humano em crise, que é o que a gente está passando no lockdown, do que invenções e obrigações, né, de estéticas que talvez foram alimentadas no último século por ideologias X ou Y. Eu não estou falando, né? Só o fato de ter melodia já é... E só o fato de melodia, como bem disse o Miguel, às vezes num conservatório odierno, só ter melodia já é motivo para tomar nota vermelha. Por que eu estou reclamando, né? Isso vale para o Brasil, especialmente, para a Itália também, vale para o mundo inteiro, isso é um fenômeno global. As faculdades de música estão repletas de ideologia, né? Principalmente por efeito dos escritos de Theodor Adorno, que era músico e filósofo da Escola de Frankfurt. Eu ainda vou
pesquisar com mais calma os escritos do Theodor Adorno. Mas com o perdão da falsa humildade, né? Com o mesmo problema do Monteverdi, eu tô sem tempo porque eu tenho que escrever muita coisa e isso aí eu tenho que me dedicar a estudar para fazer bate-boca, né? Então, agora não é o momento, mas é um ambiente muito cheio de ideologia, como também as artes pictóricas, a literatura, e a gente acaba encontrando refúgio fora dos ambientes acadêmicos, onde a pessoa ainda pode respirar um pouco naquilo que era a verdadeira arte da música, né? Cujo objetivo das instituições do conservatório era justamente conservar. E hoje, na verdade, se busca revolucionar essa arte. Quem não está interessado nisso acaba que não tem muito espaço nesses ambientes acadêmicos. Miguel, eu tenho uma sugestão. Que a gente fica por aqui, estamos já extrapolando o nosso tempo, aqui dado pela concessão que nos é permitida semanalmente. Mas a gente deixa, eu estava mostrando para o Miguel um concerto de uma colega minha, Diana Circe, que é uma compositora mexicana, grande compositora, muito capaz, enfim, conhece muito, é uma grande cantora também, uma intérprete muito capaz, e eu estudei com ela, ou pelo menos frequentei alguns cursos com ela de composição enquanto eu estive em Munique em 2011. Ela tem uma carreira que, enfim, se consolida cada vez mais no meio musical, e ela ontem teve uma estreia de uma obra dela, ontem, ou melhor dizendo, no dia 6 de fevereiro, porque a gente vai pôr o podcast em outro dia, né? Mas no dia 6 de fevereiro, a Orquestra de Paris estreou uma obra dela, ou melhor, no dia 5 de fevereiro, junto com outra obra, a Orquestra de Paris tocou uma obra de Pascal Dussapin e de Bartók, se não me engano, com a Orquestra de Paris, e como solista Olivier Latry, que é organista da Notre-Dame de Paris. Nós vamos deixar o link para vocês, para que vocês escutem e assim a gente possa se situar um pouco mais, talvez na música que a gente às vezes de alguma maneira critica, não sempre criticando, pelo amor de Deus, não é dizendo que a música não deve ser feita, não, mas dizendo que pensem que esse concerto que a gente vai dar a vocês, que a gente vai pôr o link, é um concerto feito a salas fechadas. A orquestra se mantém, os compositores estão aí compondo peças que são continuamente tocadas em portas fechadas, porque é a realidade da música desse momento, e a gente deixa aberto aqui, será que é isso que a gente deseja, que a música tenha essa função de propor um mundo novo, que é muitas vezes isso, né? É do Adorno, assim. Essa ideia do Adorno, exatamente, de propor uma nova estética que me faz repensar a realidade, é isso que a gente quer da música? Ou a música é algo que justamente a realidade nos dá técnicas, nos dá capacidades de encontrar um caminho para se ligar a algo superior, a algo que talvez seja maior do que esse mundo e que não necessariamente está querendo entender nada que está dentro das nossas cabeças, porque, né? Então é isso, é uma proposta. A gente faz aqui a gente dá uma ideia que vocês escutem essa música, esse concerto, para poder que a gente possa continuar dialogando sobre esse tema nas próximas edições do Faça Essa Música. Então é isso aí. Um abraço para todo mundo. Próximo episódio eu vou me comportar um pouco melhor. Não, né? Miguel, você tem que... Porra, bicho, o Miguel já é pai, quer dizer, tá para nascer o filho. Ele não tem nem 30 anos, casado, engenheiro, carreira de compositor. Pô, tem que ser rebelde, cara. Não dá para ser sempre certinho, não. Pode continuar sendo mal comportado. Tá bom. Então, um abraço para todo mundo. E lembrando que nossos episódios saem toda segunda-feira. Até a semana que vem, então. Forte abraço. Um abraço e até o próximo Faça-se a Música.